paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda, poderosa e gloriosa. Estamos falando do livro de Esther. Hoje vamos para o capítulo 8. Se você vai ver pela manhã, bom dia, ou à tarde, boa tarde, ou à noite, boa noite. O tema é Deus muda protocolo. Sabemos que ontem Amã foi enforcado na sua própria forca, mas deixou uma documentação onde teria a data certa para matar os judeus. E nós sabemos que o rei deu autoridade a Mardoqueu, que ficou no lugar de Amã, para mudar, fazer uma nova lei, para sair mandando nos correios em todas aquelas cidades, para que naquele dia os judeus reivindicassem seus direitos. Porque o Senhor pega o que não é e faz ser. Deus traz existência o que não existe. Deus muda protocolo. Você pode estar precisando de uma assinatura, de algo que é impossível aos seus olhos, que as leis não permitem, mas é um direito teu. Não te preocupa. Deus muda tudo. Ele é o juiz dos juízes, Ele é o Senhor dos senhores. Aquele que faz sua escova, nela cai. E se você está na posição do Senhor, se você está adorando, louvando, jejuando, a causa é ganha, a vitória é tua, o direito é teu. Amém? Esther 8, Deus muda protocolo. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero para a rainha Esther a casa de Amã, inimiga dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado quem ele era. Veja que a casa de Amã passou a ser de Esther. Tirou o rei o seu anel, que tinha tomado de Amã, e deu a Mardoqueu. Esther encarregou Mardoqueu da casa de Amã. E falou mais Esther perante o rei, e ajoelhou-se aos seus pés, chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, o intento que ele tinha projetado contra os judeus. Aqui Esther representa uma serva fiel, e o rei aqui representa o rei dos reis. Veja que Esther se ajoelhou aos pés do rei. A dificuldade, o sonho, a necessidade, se ajoelha aos pés do Senhor. Suplique, aleluia, porque o Deus revoga, Deus te dá causa ganha. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro, então Esther se levantou e pôs-se em pé perante o rei. Era uma lei da época, tradição. Quando ela se ajoelhou, ele estendeu o cetro para ela conversar. Deus tem um cetro de ouro estendido para mim e para você. Enquanto a gente ora, clama, suplica, jejua, louva, chora, o cetro está apontado para nós. Aleluia. Disse bem parecer ao rei, se eu achei graça perante ele, este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que revoguem as cartas concebidas por Amã, filho de Amadata, o Agagita, as quais ele escreveu para aniquilar os judeus que estão em todas as províncias do rei. Como ela estava contando em detalhe, conte sua história em detalhe ao rei dos reis. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? Como poderei ver a destruição da minha geração? Às vezes estamos passando por uma situação assim, muito difícil. Suplique, se ajoelhe, adore. Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Amã, o qual pendurará numa forca porquanto estender as mãos contra os judeus. Veja que a casa de Amã passou a ser de Esther. E a justiça foi feita com Amã, porque quem planta colhe. Deus é justo. Não pense que ele é injusto, ele dá muita corda, mas na hora certa ele chega e o mal é dissipado. Escrevei aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, selai com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei não se pode revogar. Quer dizer, aquela lei que foi escrita com o anel do rei que Amã fez não poderia se revogar, mas agora o rei permitiu que fizesse outra lei. O rei ali representa o grande, o poderoso. Deus muda a lei, Deus muda a pessoa de lugar, Deus faz se converter ou desce à sepultura se não quiser obedecer. Mas a vitória chega.
Então foram chamados escrivãos do rei naquele mesmo tempo, ao terceiro mês, que é o mês de Sivan, e os 23 dias se escreveu conforme a tudo quanto te ordenou Mardoqueu, se ordenou aos judeus, como também às sátrapas, aos governadores e aos líderes das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia, 120 províncias, cada província segundo o seu modo de escrever, cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus, segundo o seu modo de escrever e conforme a sua língua. Escreveu-se as cartas em nome do rei Assuero, selando com o anel do rei, enviaram-as pelas mãos do correio do cavalo que cavalgavam sobre jinetes, que eram da cavalaria do rei. Tudo que Amã fez, Mardoqueu estava fazendo para o bem do seu povo. Todo o mal que Amã fez, o Senhor estava transformando em maldição em bênção. Então descansa. O que Deus quer é que eu e você seja igual a Esté, suplique, se ajoelhe e adore. E conte toda a história a Ele. Aleluia. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem, se dispusessem para defender as suas vidas, para destruir, matar e aniquilar todas as forças do povo da província, que viesse contra eles crianças e mulheres, que se saqueassem os seus bens. Ali foi feita outra lei para que o judeu pudesse se defender, que na primeira ele não podia, que ele reivindicasse seus direitos, porque o Senhor cuida de nós somos a menina dos seus olhos. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, uma cópia da carta seria divulgada como decreto em todas as províncias públicas, em todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia para vingarem dos seus inimigos. Deus é vingador. Salmo 94 diz isso. Ele sabe trabalhar. Ele sabe colocar tudo no lugar. Teu papel e o meu é adorar. Os correios sobre jinetes velozes saíram, apressadamente impelidos pela palavra do rei. Esta ordem foi publicada em Fortaleza de Suzã. Lembra que tudo isso aconteceu contra os judeus, por ordem de Amã? Deus sabe, ele dá a corda, mas na hora certa ele inverte. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com vestes reais azul celeste e branco, como também uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. A cidade se alegrou. E Mardoqueu saiu honrado, como que virou o quê? Virou grande ministro ali do rei. Roupas finas, coroa de ouro. Aquele homem que ficou na porta e não se prostrou a Amã. Se prostre a Deus. Abençoe aquele que Deus te deu. Cuide, mas não se prostre diante de coisas do mundo. Às vezes se deixa Deus por bobagem, por riqueza, por carro. Tudo isso vai passar. Deus é eterno. O Senhor viu a fidelidade de Amã e o honrou. A Bíblia diz: para cada dia de desonra, dou para honra. Mardoqueu foi desonrado, mas era um tempo para ele ver a glória de Deus. O que eu e você passa é experiência com o Mestre. Para os judeus houve luz, alegria e gozo e honra. Vai ter alegria, vai ter gozo, vai ter honra. Diz aqui que houve luz. Nossa luz é quem? A luz do mundo, que está preparando um gozo e honra para mim, para você, que não se prostra diante de qualquer sistema. Também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei, e a sua ordem havia entre os judeus alegria, gozo, banquete, de dias e foguedos. Então muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Olha que coisa linda. Muitos ali disseram que era judeu, para que não caísse problema, morte sobre eles, porque temer aos judeus. Tem gente que sabe que nosso Deus é grande e poderoso e teme ao meu e ao teu Deus, quando a gente é fiel, quando a gente fica na porta, porque Deus muda protocolo. Fica na porta para receber tua vitória. A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.